Golpes nas redes sociais. A partir desse momento, veremos as armadilhas mais comuns que rondam as redes sociais, suas características e a melhor forma de identificar e evitar golpes nas redes sociais. A partir desse momento, veremos as armadilhas mais comuns que rondam as redes sociais, suas características e a melhor forma de identificar e evitar cada um deles. O primeiro está relacionado a correntes de compartilhamento de mensagens falsas, que querem espalhar uma mentira e denegrir a imagem de alguém ou alguma empresa. Já o outro está ligado ao ato de violência contra uma pessoa ou um grupo na internet. E o último assunto será relacionado à proteção. Daremos orientações e mostraremos por que as crianças merecem uma atenção maior quando estão navegando na internet. Agora que já vimos o que será desenvolvido nesta etapa, vamos começar! Os boatos virtuais. Com certeza, você já ouviu algum tipo de boato e até sem saber, há grandes chances de ter repassado ele. Com um nome bem intuitivo, este golpe tem a função de espalhar uma mentira, normalmente utilizando o nome de grandes instituições, artistas ou algum assunto que está em alta no momento. Então, essa armadilha virtual é praticamente a mesma coisa, com uma única diferença. Essas notícias chegam até nós através de e-mails, pelas redes sociais e comunicadores instantâneos, e podem causar alguns tipos de danos como: sua propagação é simples. Ele se espalha devido ao compartilhamento dos usuários, pois há uma grande tendência de acreditarmos no remetente dela, já que normalmente ela vem com o nome de alguém que conhecemos. Através de uma boa leitura, é possível identificar dados sem seriedade, corrente de doações e pirâmides de ganho de dinheiro. Saber quais são as características deste tipo de golpe é fundamental para evitarmos a sua propagação. Por isso, observe na tela suas particularidades. Para entendermos melhor, que tal conhecermos alguns exemplos desse tipo de ação? Esta é uma mensagem que circula nas redes sociais e te convida a participar de uma suposta promoção. Porém, o intuito dela é somente fazer com que você aceite as condições para que o dono dessa página tenha acesso às suas informações. Neste sorteio, temos todas as características que nos mostram que ele é um boato. Viu só? Note que nos é apresentada uma oportunidade de ganhar prêmios. Existem vários erros gramaticais e de ortografia. Por fim, o boato utiliza o nome de uma grande empresa para passar credibilidade e afirma ser algo verdadeiro. Além disso, há também um recado considerado apelativo para te induzir a compartilhar essa informação. Simples identificar os boatos, não é mesmo? Outra ação que normalmente circula por aí são as mensagens que prometem ganho de dinheiro de uma forma facilitada. Muitas dessas atividades estão relacionadas a esquema de pirâmide e se trata de um crime contra a economia popular e que necessita de uma fonte infinita de investidores para ter sucesso. A ideia desse golpe é que a vítima faça um investimento inicial, porém, tem o juramento de que receberá benefícios de outras pessoas como remuneração e rapidamente lucrará o dobro do que investiu. É como se fosse uma comissão por ter colocado mais uma pessoa neste esquema. Pense no seguinte exemplo. Você tem que recrutar 10 pessoas, que deverão recrutar mais 10 cada uma. E somente dessa forma você receberá. Assim temos um humano no topo, 10 no nível 1, 100 no nível 2, 1000 no nível 3 e assim sucessivamente. Essa ação reuniria toda a população da Terra em apenas 10 camadas, sendo que a última teria mais de 7,2 bilhões de pessoas. Na teoria, isso funcionaria fácil, mas como a ideia não foi sua e você foi apenas um dos recrutados, com certeza já sabemos com quem ficará o prejuízo. Mas muita calma a generalizar essas ações, pois existe um sistema de trabalho que muitas pessoas confundem com esse golpe, denominado como marketing multinível. Ele nada mais é do que uma das formas de marketing baseado em um modelo comercial.
Este também utiliza do método de indicações para a captação de participantes e se desenvolve em vários níveis. É uma atividade que pode ser executada a partir de sua própria residência, com reais possibilidades de ganhos elevados. Está tudo igual até aqui, não é mesmo? Então, o que realmente o difere do golpe de pirâmide? Este comercializa mesmo um produto ou serviço. Então, a pessoa ganha tanto através da função que exerce, quanto pela captação de outros vendedores. Exemplos desse tipo de método são os revendedores de porta em porta de empresas bem conhecidas e que, com as facilidades da internet, estão usando ela como meio de comunicação para as vendas. Portanto, a principal diferença entre os dois é que no esquema fraudulento não há a venda de um produto real que permita sustentar o ganho dos participantes. Agora, observe mais alguns pontos que classificam essa separação. Perceba que são diferenças que só conseguiremos identificar se prestarmos atenção em todos os detalhes. Saiba que só tocamos nesse assunto porque o que não falta são sites que estão repletos de promessas de que você enriquecerá rapidamente e lembre-se de que em algum momento esbarraremos com ele no mundo virtual. E qual a nossa orientação em relação a como nos proteger de boatos virtuais? Bem, é apenas uma. Leia seu conteúdo antes de sair clicando, respondendo, compartilhando alguma notícia ou promoção. E, na dúvida, o melhor é sempre não compartilhar. Na web, encontramos uma situação semelhante ao boato, porém seu objetivo é bem mais sério, já que muitas vezes poderá afetar o sistema psicológico e emocional das pessoas. Ele também está relacionado à nossa segurança. Vamos conhecê-lo? Cyberbullying. Este é um assunto muito comentado atualmente, já que a quantidade de pessoas que sofrem esse tipo de prática cresce a cada dia. Para entendermos exatamente ao que ele se refere, primeiro compreenderemos a raiz do nome cyberbullying. Ele vem do termo bullying, e este você já ouviu falar, não é? Bem, caso já saiba, vamos relembrar, e se não conhecer, atente-se. Este é um termo em inglês que faz referência a agressões intencionais feitas de maneira repetitiva por uma ou mais pessoas. Por isso, o bullying é associado a toda ameaça, opressão, intimação, humilhação, maltrato contra um ou um grupo de indivíduos. Agora ficou mais fácil termos uma ideia do que é cyberbullying. O que difere um tipo de bullying do outro é apenas a forma de execução, pois enquanto um é aplicado de forma presencial, o outro é feito na web. Porém, o intuito de ambos são os mesmos. E saiba que o ambiente escolar é um dos lugares onde o bullying e o cyberbullying acontecem com maior frequência. Isso porque é na escola que as crianças e jovens passam boa parte do tempo e convivem diariamente. E há poucos adultos por perto de olho neles. O cyberbullying se torna mais fácil de ser executado, porque os agressores podem fazê-lo de forma anônima nas diversas redes sociais ou através de e-mails com conteúdo ofensivo ou exposição de fotos. Sobre esse assunto, temos um princípio muito importante. Observe. É isso mesmo. Esse é um problema mundial e muitas vezes ele é encarado por algumas pessoas como brincadeira. Mas atente-se, a brincadeira só existe quando ambas as partes se divertem. Anote aí nossa dica. Pais, adultos e responsáveis. Existem algumas atitudes que normalmente caracterizam esse tipo de ataque. Então, observe quais são elas através dos marcadores de sua tela. Fiquem espertos, pois essas ações trazem consequências tanto para a vítima quanto para o agressor. É muito importante que a vítima saiba que ela não é culpada e que deve contar que está passando por isso para os pais, a professora, o irmão mais velho, enfim, para alguma pessoa que ela confie. Existem vários sites destinados a dar orientações e com espaço para denúncias sobre estes e outros assuntos do tipo. Mas indicamos o que está em sua tela,
pois ele recebe a cooperação de vários órgãos importantes, tanto nacionais quanto internacionais. Muito bem! Lembre-se de que, no geral, tanto os boatos virtuais quanto o cyberbullying muitas vezes não apresentam todas as características que vimos. Portanto, mantenha-se sempre atento ao comportamento da vítima e também aos conteúdos que ela recebe. Antes de partirmos para a reta final, nesta etapa gostaríamos de abordar principalmente todas as pessoas que têm sob sua responsabilidade alguma criança. Protegendo as crianças na era digital. Mas como podemos ajudá-las e protegê-las dentro do contexto de segurança na internet? O primeiro item que abordaremos está relacionado ao tempo excessivo. Esse assunto é caracterizado pelas várias horas que a criança fica na internet e também está ligado à qualidade de uso. Atente-se às crianças que passam a maior parte das horas na frente do computador ou conectadas a algum dispositivo tecnológico. Verifique, de tempos em tempos, se elas estão realizando atividades pouco criativas e educativas. Caso isso esteja acontecendo, está na hora de interferir. Para isso, basta estabelecer os horários que a criança utilizará a internet e introduzir outras atividades infantis na rotina dela. E se não surtir nenhuma melhora, procure a orientação profissional de um psicólogo. Uma boa dica é estabelecer um local mais aberto, onde a todo momento terá um adulto por perto, para que ele possa ver o que a criança está vendo e em que sites ela navega. O intuito disso é minimizar o acesso a conteúdos impróprios para alguém dessa idade. Lembre-se sempre de conversar e estabelecer quais páginas e sites que elas podem ou não acessar e tente explicar o porquê disso. Um outro tema que merece um olhar mais atento dos adultos são as amizades virtuais. Chegamos à conclusão de que a internet nos possibilita ser quem quisermos e sabemos que perfis falsos existem, mas a grande maioria pode ser facilmente descoberto. E como identificar? Bem, no seu material didático daremos dicas para que você fique atento a isso. Portanto, para evitar que a criança se exponha diante de pessoas que se passam por outras, tente fazer parte das redes sociais que ela participa e utilize os comunicadores instantâneos que ela muitas vezes já usa. Na dúvida, tenha um diálogo amigável com a criança. Afinal, boas dicas e orientações são fundamentais para a construção da personalidade dela. Continue avançando e praticando!